Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve reflexão hoje encontra-se no livro do profeta Isaías. Eu quero ler com vocês o capítulo 44, a partir do verso 26, diz assim: Mas cumpro as previsões de meus profetas, por meio deles digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado, e as cidades de Judá, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. Glória a Deus. Irmãos, o profeta Isaías, ele é o maior profeta messiânico, aquele que trouxe mais informações sobre o nosso Senhor Jesus Cristo 700 anos antes de Cristo. Antes ali da Babilônia levar cativa toda Israel. Mas ele também foi um profeta que profetizou, que deu uma mensagem completa com referência justamente a essa invasão. Ele profetizou a invasão, profetizou como seria durante o tempo de invasão, durante o exílio babilônico, e profetizou também essa mensagem que eu trouxe para vocês, a promessa de restauração de Deus. E a mensagem de Deus é completa. A mensagem de Deus, ela tem sim um período a qual que nós podemos falar que os nossos inimigos vão nos atacar, que é justamente o período de invasão, o período a qual nós passaremos por um deserto, que é equivalente ao período de exílio da Babilônia, que foram 70 anos profetizados por Jeremias. E também Deus promete, se nos mantermos firmes, nos trazer de volta, ou seja, reconstruir tudo aquilo que foi perdido. E tudo isso tem um significado. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo fala que tudo que foi escrito sim para o nosso ensino, a fim de que nos conduza à esperança. E essa palavrinha que eu quero que vocês guardem: esperança. Esperança. Bom, ele fala assim, começa falando: eu quero trazer isso para a nossa vida agora, para o nosso dia a dia de hoje. Ele fala: mas cumpra as previsões de meus profetas, por meio dele digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitada, e as cidades de Judá. Bom, ele primeiro traz uma previsão para Jerusalém e outra cidade para Judá. Jerusalém e Judá foram divididas logo depois do que aconteceu, meus irmãos, depois do reinado de Salomão. Por quê? Salomão, apesar de no contexto inteiro ter sido um bom rei, e Deus deu sabedoria a ele mais do que tudo, ele foi um homem que se entregou, meus irmãos, à mistura, ao fermento. Se eu não me engano, em Efésios capítulo 5, no versículo 1, fala que o fermento leveda toda a massa. E ele casou com mais de 1000 mulheres. E nós sabemos que o Senhor não aprova a poligamia. É um homem para uma mulher. Então isso levou ele à adoração de outros deuses e experimentar tudo. Eu não sei falar porque a palavra não fala, mas no meu entender, se tivesse drogas naquele momento, provavelmente Salomão seria vida louca. E ele experimentou tudo, e no final ele fala no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Tudo, tudo, tudo. Ele escreveu 3 livros para a palavra de Deus. Ele não está ali à toa, mas justamente pelas experiências ruins que ele teve. Ele fala: ame a mulher da sua mocidade, no livro de Provérbios. Bom, e isso gerou ali, quando gerou um dos filhos, que foi Roboão, que reinou logo depois, e trouxe a divisão justamente do reino, entre o reino do sul e o reino do norte. E porque ele foi um rei ditador, sabe, que levou com punho de ferro. Ele aumentou as cargas de trabalho politicamente. Ele até poderíamos falar que a intenção dele era justamente conter toda a riqueza para si mesmo. Ele não foi bom para o povo, o que gerou uma revolta em alguns, e houve uma insurreição, e essa insurreição levou à divisão. E isso é o que o diabo faz.
trazendo divisão para as nossas vidas. Ele, naquele momento ali de Israel, ali, ele está trazendo uma promessa de restauração completa, não somente por meio do profeta, não somente a restauração completa de Israel depois do exílio babilônico, porque o que aconteceu, irmãos? O reino do sul, o reino de Judá, adorava a outros deuses e oferecia suas crianças a Moloque, consagravam crianças e até sacrificavam elas em sacrifício víveos a demônios. E o reinado ali de Jerusalém foi construindo o império da religiosidade, o império legalista. Mas o Senhor tinha uma promessa. Devido a essa idolatria e toda essa opressão política e opressão do sistema que havia, ele levou o povo cativo justamente para quê? Para trabalhar o coração do povo naquele momento. O Senhor sempre nos coloca. Exílio significa solidão, e isso na nossa vida é os nossos desertos. Há momentos em que nós nos entregamos ao pecado, há momentos em que nós nos entregamos aos prazeres da vida, mas há um momento em que o Senhor nos chama a ter uma experiência de conversão, e sim uma experiência de salvação para Ele. E como isso acontece? Bom, ele fala que cumpre as provisões dos profetas, e no versículo seguinte, ele fala assim, ó, quando eu falar aos rios, sequem, e eles secarão. E eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 14, eu vou ler o versículo 15. Ele fala assim, ó, disse o Senhor ao Moisés. Moisés era o profeta do povo, na época da libertação do Egito. Os rios sequem leva justamente à divisão do Mar Vermelho, à fuga dos egípcios. O que o Senhor queria fazer, e era comparado ao exílio babilônico, justamente a escravidão do povo no Egito naquela época, a qual o povo clamava, porque era maltratado pela escravidão, pelo chicoteamento. O povo clamava, e ele fala assim, ó, por que vocês clamam a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Bom, o Senhor conversou com o profeta, por que clamam a mim? Ele sabia, ele estava ouvindo o clamor do povo. E muitas vezes nós nos perguntamos por que é importante orar. Se Deus sabe que nós devemos orar, não é muito melhor avançar igual o povo? Sim, nós temos que orar e avançar. Mas há um versículo que eu quero mostrar para vocês, porque é necessário que o Senhor trabalhe sobre a legalidade. Em Salmos 115, versículo 16, o Senhor age de forma coerente, de forma correta. Ele fala assim, os céus pertencem ao Senhor, e Ele deu à terra toda a humanidade. O reino do Senhor não é aqui, o reino do Senhor é espiritual, e nós não o vemos, e é para lá que nós estamos sendo preparados para ir, depois de todo o aperfeiçoamento. E a terra foi dada aos homens, e é por isso que aconteceu tanto problema. Quando Jesus é tentado diante de Satanás, ele fala que toda a terra ali foi entregue. Entregue por quem? Pelos homens, porque ela pertence a nós. O Senhor fez a terra como provisão de todo o nosso sustento. Então é por meio da oração que nós damos legalidade ao Senhor e clamamos, e é um ato de fé, concentrando tudo aquilo, as nossas causas, aquilo que foi destruído por Satanás. Eu quero ler com vocês outro versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, ó, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça a favor de todos vocês. Nós devemos entender, nós devemos compreender, meus irmãos, que as orações elas devem ser feitas por todos os homens. Para quê? Porque o Senhor quer salvar todo mundo. É a intenção do Senhor salvar todo mundo, mas tem pessoas que estão aprisionadas por Satanás, devido às dificuldades, o endurecimento de coração. Cada pessoa, um caso, meu irmão, cada história, as suas verdades e razões, cada motivo, há um porquê por trás delas, mas o Senhor conhece todas elas. E quando nós oramos e intercedemos por alguém, o que acontece? Nós abrimos uma avenida entre o reino do Espírito e o reino material, a qual os homens têm acesso. É nesse momento que nós podemos. O pecado abre brecha para Satanás, abre a avenida para Satanás, mas a oração abre a avenida para Deus. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. O pecado abre a avenida para que Satanás trabalhe sobre nós e a nossa vida. O reino foi entregue. Perceba que ele fala para Jesus que o reino foi entregue nas mãos. Mas o reino era de quem? De Deus. Está falando em Salmo 116, versículo 15.
que o reino dos céus é de Deus, mas que a terra foi entregue aos homens. Então nós que entregamos de livre e espontânea vontade, mas por meio da oração e por meio do arrependimento nós devolvemos para a mão de Deus. E foi justamente ali onde aconteceu. Ele fala, e é por meio das orações e súplicas que houve durante o período de exílio que ele fala: vocês serão reconstruídos, restaurarei todas as suas ruínas. O período de dificuldade nos leva a orar. O período de dificuldade leva-nos a interceder e a clamar por aqueles que nós amamos. Eu quero repetir isso. Se você ama, ore por essa pessoa. Se você ama essa pessoa, ore muito por ela. A oração é um dos maiores gestos de amor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Seja feito na terra a tua vontade, assim como é feito nos céus. Vocês serão reconstruídos, restaurarei todas as suas ruínas. Períodos de grande sofrimento e aflição partem a nossa alma. É como se estivéssemos despedaçados por dentro. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão em cacos. Bom, eu quero te falar, meu irmão, o Senhor perdoa o teu passado, te aponta para o futuro, e a promessa é isso, é a boa notícia. Ele tem capacidade de te levar ao lugar de reconstrução total, não só sua, de toda a tua família. As ruínas aqui referem-se à nossa alma. Quando nós passamos por período de bastante dificuldade e aflição, nós nos sentimos como se estivéssemos em pedaços. E parece que é impossível nós juntarmos todos os cacos que foram espalhados por aí. Mas o Senhor está falando: eu te reconstruirei. Eu te reconstruirei, diz assim o Senhor. Eu quero repetir para quem entra em teu coração: eu te reconstruirei, diz assim o Senhor teu Deus. Então não desanime. Lute junto com o Senhor, porque se tem uma luta que vale a pena, meus irmãos, você luta pelo teu casamento, pela tua família. As coisas desse mundo são efêmeras. Eu sei que existe um momento em que a esperança é adoecida. Eu quero ler com vocês Provérbio capítulo 13, versículo 12. Diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. A esperança é um elemento entretecido em nossa cultura hoje em dia, em nossa existência cotidiana, que não tem praticamente consciência do quão ela exerce influência sobre nós. Lembra das janelas que eu falei? É justamente ali onde a esperança, ela vem por meio de promessa daquilo que o Todo-Poderoso pode fazer. E lembrando que tudo que ele prometeu, ele cumpriu até hoje. Nem uma só palavra voltou. Isaías capítulo 55, versículo 11. A palavra que sai da minha boca, antes, ela não volta vazia, ela cumpre tudo o que lhe apraz, tudo o que lhe agrada. Então, se você tem uma palavra, apegue-se tão somente ela. E é por isso que ele descreve como árvore de vida. Agora, quando o tempo passa e nós não vemos acontecer, traz um certo adoecimento ao nosso coração. E é por isso que ele traz ainda mais uma mensagem para nós. Lembrando que ele leva a questão do êxodo. Ele fala assim, quando eu falar, os rios sequem, eles secarão. É justamente naquele momento ali que vai haver uma divisão, meus irmãos. A palavra fala que os israelitas pisavam em terra seca, mas que a água, quando o Senhor parou de dividir a terra seca, levou todos os inimigos que foram embora. Então é por isso que é preciso a gente passar por esses momentos onde a pressão aumenta, porque é naquele momento que nós somos separados dos nossos inimigos para ir para a terra da promessa. E ele fala, quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém e ordenará, restaurem. Detalhe, Ciro é o imperador da Babilônia. Isso mostra, meus irmãos, um controle absurdo de que o Senhor do que o Senhor está falando, de que ele tem o controle de tudo e de todos, exatamente até mesmo dos nossos inimigos. Quando ele dá uma palavra, até o inimigo obedece. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir. Quando ele dá uma palavra, até o inimigo tem que obedecer. Tiago fala que os demônios tremem e temem diante do Senhor. Eles falam, a palavra nós vemos o Senhor Jesus direto, os demônios se sujeitando à sua autoridade. Então eu quero te perguntar, de que lado você está? Do lado que fala, que manda a respeito de Ciro, fala assim, seu ungido
chama ele de servo, de um ungido, de um escolhido, mas que era ímpio, que estava do lado de lá. Perceba isso, meus irmãos, a palavra que Isaías traz para esse povo. E eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 2, justamente para terminar, para que entre essa esperança no seu coração, para que você deixe que a boa nova entre e revigore, para que você continue fazendo a vontade do Senhor, porque o momento de reconstrução é um momento doloroso, mas é um momento que vale a pena. É um momento a qual nós vamos nos dirigir justamente à terra da promessa. Fala assim em 1 Samuel capítulo 2, versículo 4, a oração de Ana. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz sentar-se com príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Ele deu a terra aos homens, mas ele exerce controle assim como ele quer. Ele quer que nós oremos e demos legalidade, trabalhemos com ele na obra. Mas ele, quando nos dá uma promessa, ele simplesmente está falando assim: no tempo certo, eu farei acontecer. No tempo certo. Eu sei que alguém está impaciente, mas é justamente isso que nos torna filhos de Deus. Paciência, o amor é paciente. Paciência, perseverança e fé. Esperança, tudo isso está ligado. E eu quero dizer que, mesmo que a promessa ainda não se cumpriu, a promessa quer dizer para você e para mim, meu irmão, no tempo certo eu intervirei. Quando eu intervirei, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? O Senhor manda ele falar que no tempo certo ele fará. Portanto, somente acalma o teu coração e espera nele. Trabalhe junto com ele pela sua reconstrução pessoal, porque através dela muitos encontrarão um testemunho, a qual será de superação em meio à dor e fortaleza para aqueles que estão desamparados naquele momento a qual você estará atravessando um momento de descanso. Fique firme, meu irmão, fique firme, minha irmã. Não desfaleça. Não deixa que a esperança faça adoecer o teu coração completamente, a ponto de você esquecer que tem uma árvore de vida te esperando. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam ficar com essa breve reflexão. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.